Moira. Bom dia, Já. Bom dia. bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem aí? Tudo. Graças a Deus. Hoje é a página qual?
Nós A vamos gente fala continuar no capítulo 3. Nós paramos na página 45. 45. Você tem o livro aí já? Tenho. Já fez a A, inscrição? a página, não, amiga, a página eu tenho, que Ah, você ok. enviou. Fiz não, Ok. ainda não. Aham, 45, né? aham. 45 nós paramos. Eu vou ler ela de novo, no metade, quais eram os sinais que seguiam. Ok. E depois nós continuamos um pouquinho mais à frente. Vamos aí até a página 59. Pronto, 45. E a força. Cadê a pipoquinha? Eu tô com todos aqui. Eu espero que ninguém fique latindo. Ela tá lá no setor dela, deixa ela lá hoje. Eu coloquei os meus aqui hoje porque eu tô com dó de deixar eles lá embaixo. Mas eu espero que eles não fiquem latindo. Bom Hum, dia, quer dizer, boa tarde, Mar. Para Maíra já é tarde lá já. Oi, Ju, bom dia, Oi, tudo bem? bom dia. Essa é a Iracilda, mora aqui em Portugal. Olá, prazer. prazer. Bom que você conseguiu participar hoje, Mar. Sim. Sim, tirei o cochilinho, adiei o inglês. Aqui. Só estou a tomar um cafezinho, tá? Não tem problema. Hã? Estou a tomar um cafezinho, não tem Ah, problema. não tem problema. Falando que nem português. Português, Portugal. Sempre tomando cafezinho com os portugueses. Aí não tá frio, não, Maíra. Nunca, Não? graças Nunca. a Deus. Ela tá lá na Sempre de, Indonésia, aliás. sempre de camisetinha e cropped. Aonde? Na Indonésia. Olha a E lá é longura calor. que nós chegamos aqui. Ô, Glória. Tão, tão Cris, distante. bom dia, Dia, Cris. povo. Bom dia. Bom Bom dia. dia, Cris. Olha, temos uma integrante aqui que vocês ainda não conhecem, que é a Maíra. Maíra está lá na Indonésia, agora já são 4 da tarde. 4, Mar? Ou 5 Quatro, Olá, quatro. Maíra. da tarde. Olá. Tô tentando pôr o rostinho de todo mundo aqui, mas não tô conseguindo. É, na telinha, acho que mais do lado. É do lado, Vou, é. me- Eu consegui vou agora também. mexer aqui. Ah, tá. Consegui. Consegui. Esperar mais 2 minutinhos. E nós iniciamos. Você conseguiu ver o vídeo, Mar, dessa última leitura? Não, comecei Não? a ver, não terminei. Tá, e nós estamos aqui no capítulo 3 falando sobre é da vontade de Deus que tenhamos saúde, né? Essa é uma Hum? questão e também uma afirmação que é da vontade de Deus que sejamos sempre saudáveis. Só que no encontro passado, nós não conseguimos terminar o terceiro capítulo inteiro, então nós paramos na página 45. E hoje nós vamos até a página 59, que é quando começa o quarto capítulo, que eu ainda não enviei para vocês o PDF. Então, nós vamos até o final dessa página. Então, hoje nós Uhum. damos partida a partir da página 45, que eu vou ler aqui o finalzinho dela de novo, para a gente poder se integrar, e depois nós começamos na 46, a leitura corrida aí. Tá bom? Fechou. Uhum. Do primeiro encontro, você conseguiu ver o capítulo 1 e 2? Viu, né? Vi. Eu vou ver isso também, Aham. que passa. Ver se tem mais alguém aqui, Aline. Não vou conseguir colocar no horário. Ela falou que não vai conseguir entrar no horário. Sim, a Aline está lá na Suíça e tem uma mistura toda aqui hoje.
Vamos Caraca. lá, antes da gente iniciar aqui com a nossa oraçãozinha, eu queria definir, todo encontro nós definimos aqui uma guardia do tempo, para que vocês possam me lembrar quando estiver faltando assim, tipo 30 minutos, 20 minutinhos para acabar. Nossa reunião geralmente é de 1h30, então nós vamos até 10h30. Então, quando for tipo umas 10 ou 10h10, alguém levantar a mão ou me interromper mesmo, abrindo o microfone, para avisar o tempo para mim. Quem poderia ser essa guardiã do tempo hoje, por favor? A Cris. Ok. Pode ser eu. Tá bem, Cris, obrigada. Então vamos lá, vamos nos conectar aqui com o nosso Senhor, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos agradecer aqui esse momento e entregar este momento a Cristo Jesus, que é sobre Ele que nós estamos aprendendo cada dia mais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de podermos estar aprendendo mais de Ti através desse livro, Senhor, através da Tua palavra também citada nesse livro. Senhor, obrigada, Senhor, por cada saúde e cada vida que está aqui hoje, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa vida, pelo dia de hoje, muitos ainda iniciando o dia, a Maíra lá já no metade do dia, Senhor, mas obrigado, Pai, por poder alcançar através dessa ferramenta que nós temos, né, de uns anos para cá, que é a internet, podemos acessar e nos reunirmos assim, Senhor, cada uma num ponto do mundo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Usa-me, Senhor, como a tua ferramenta, que não seja a minha mente, o que eu acho, mas que seja a tua palavra a ser derramada dos nossos corações. Senhor, que cada palavra lida neste livro, Senhor, que possa ser como uma semente lançada nos corações e que possa encontrar ali, Senhor, um coração com uma terra fértil e que ela seja germinada, Senhor, no momento em que o Senhor entender que é o momento certo, ó Pai. Ó Deus, que seja que dê fruto, Senhor, de cada palavra, que possamos gravar essas palavras no nosso coração e que o Espírito Santo venha nos lembrar no momento oportuno daquilo que nós estamos aprendendo aqui, Senhor. Senhor, guarda a casa de cada uma, a família de cada uma. Senhor, coloca a nossa mente, Senhor, totalmente atenta e derrube, Senhor, toda a influência agora que tenta nos roubar a atenção e para estarmos aqui presentes, Senhor, realmente aprendendo da tua palavra, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Eu vou partilhar aqui a página do livro. Vocês me dizem se entrou certinho aqui. Não. Estão vendo a página? Sim, ok. Então vamos lá para. Ué. Isso. Vamos para a página. Deixa ele ler aqui, que tá meio lento. Página 45. Não, aqui já passei demais. Coloquei na página certa, mas ele não partilhou na página certa. Em Lucas, nós já lemos. E aqui nós vamos dar continuidade. Nós paramos aqui nessa página. Né? Então, aqui nós estava introduzindo referente à autoridade que Jesus nos dá, a fé é o resultado de um acúmulo de conhecimento de verdade. Fizemos aqui uma oração. Também falamos sobre os espíritos imundos que acometem as enfermidades e a forma que Jesus ensina a fé referente ao evangelismo dele. Ok, então nós vamos continuar aqui dessa leitura. Quais eram os sinais que o seguiam? Que já faz parte da leitura passada. Quais eram os sinais que o seguiam? Que os espíritos malignos estavam sendo expelidos, que estavam falando novas línguas após o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, que estavam pegando em serpentes, isso é, se havia alguma cilada do inimigo, eles passavam por ela na autoridade do nome de Jesus. Mas também estavam colocando as mãos sobre os enfermos e estes estavam sendo curados.
Se na grande comissão Jesus nos deu autoridade para colocar as mãos em enfermos e eles serem curados, então entendemos que é da vontade do Pai que sejamos curados, que andemos em saúde plena, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós encerramos aqui. Nessa leitura, já de início, nós precisamos quebrar um paradigma e uma questão muito errônea, né, referente à questão de saúde. Muitas vezes nós podemos pensar que é Deus que nos deu aquela doença, sei lá, para nos castigar de alguma forma, é vontade do Senhor que eu tenha essa doença, e aí nós estamos indo contra a palavra dele, né? Quando a gente acredita nessas coisas. Então vamos lá. Muitos se perguntam: todas as pessoas serão curadas? Será que é vontade de Deus de curar a todos? Por que muitos então não são curados? Precisamos perguntar também: será que é a vontade de Deus de salvar a todos? Então, em João 8,12 diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, sempre nas frases que tem da Bíblia, assim, nós precisamos entender que ele fala que é a luz do mundo, mas tem uma condição. Então, aquele que me segue terás, né? O Filho entregou a própria vida na cruz para salvar toda a humanidade. E aí, quem está aqui desde a primeira aula, do primeiro encontro, sabe que toda vez que vem essas palavrinhas toda, né, nada, tudo, é realmente toda. Eu sempre grifo essas palavras. Então, ele veio para salvar toda a humanidade, ou seja, 8 bilhões de pessoas, Jesus quer salvar, mas nem todos serão salvos, né? Mas não pela insuficiência da cruz, mas sim porque as pessoas precisam estar até ele, ir até ele. Então, toda a humanidade. Ele é a luz capaz de iluminar o coração tenebroso de todos os pecadores. É da vontade de Deus, em Cristo Jesus, que toda a humanidade seja salva. Mas ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, e continua. Sabemos que nem todos seguiram ou seguirão Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que não é da vontade de Deus que ele salve a humanidade. Em Jesus Cristo, pela obra da cruz, descobrimos que foi a vontade de Deus entregar o seu Filho em nosso resgate, para salvar toda a humanidade. Por isso, pregamos a palavra, para que toda a humanidade que nele crê seja salva, porque essa é a vontade de Deus. Tem um versículo que diz: como que as pessoas vão conhecer se não há quem leve, né? Como que elas vão amar se não é ali quem pregue, não leve a palavra? Então, essa é a comissão que Jesus tem nos dado, né? Para podermos levar a palavra dele para que as pessoas possam conhecê-lo cada vez mais. Em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Da mesma forma, também devemos olhar para a cura do Senhor. Nem todos receberão, nem todos se posicionarão frente a ela. Nem todos ouvirão essas palavras e corresponderão. Mas todo aquele que der ouvidos a ela, entendendo que é da vontade de Deus nos curar, nos fazer andar em saúde, receberá os efeitos dessa promessa. Então, no início do livro, nós falamos muito disso, de sabemos o que a palavra de Deus fala, para que possamos consultar a ela e confrontar, até mesmo, às vezes não confrontar, mas colocar o Senhor à prova, que ele fala na palavra dele, que podemos colocar ele à prova, mas em que sentido? Frente à palavra dele. Então, olha, Senhor, a tua palavra me diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, que o Senhor veio para sarar, que o Senhor levou na cruz pelas suas pisaduras fomos curados. Então, declarar a saúde sobre nós, sobre a nossa vida, baseadas na palavra de Deus. Então é por isso que é muito importante que nós possamos entender a palavra, mas também pedir para o Espírito Santo que nos dê discernimento para ir a mais do que a parte do entendimento, que é a parte racional, mas ir a parte espiritual também, do que a palavra nos diz. Então, podemos ser os que creem e proclamadores da fé em Deus. Por meio dessa fé, a cura divina se manifesta e se manifestará na vida de muitas pessoas.
Então, pela comissão, entendemos que é a vontade de Deus que tenhamos uma saúde plena. E aí vem aqui o que eu falei no início, a gente precisa derrubar essa mentira que nos foi ensinado muitas vezes, de que é a vontade de Deus que eu tenha essa doença. Ah, é da vontade do Senhor que eu estou aqui passando por essa doença. Não é. Se nós falamos isso, nós vamos contra a palavra dele. E é isso que o inimigo quer, que a gente acredite que aquela é a vontade do Senhor. Se queremos descobrir quais são as ações de Deus por meio do seu Filho, precisamos olhar para o que Jesus deixou registrado, o que Jesus deixou registrado em seu ministério terreno. Em João 14:9 diz o seguinte: Diz-lhe Jesus, Felipe, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos, ó Pai, o Pai. Jesus disse com muita clareza: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus revelou a vontade de Deus também pelas suas ações. Então, se queremos saber a vontade de Deus, precisamos ouvir Jesus e olhar para ele. Veremos 3 passagens que mostram que as ações de Jesus demonstram o quanto o coração do Pai quer que tenhamos saúde e vida plena. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se não tem a Eline querendo entrar. Vamos lá. Mateus 4, do 23 ao 24. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Lá no início do livro também eu pedi para vocês tomarem nota, né, no caderno ou circular aí o PDF se vocês imprimiram, sobre essas 3 palavras, que é que foi o ministério de Jesus na Terra e que é o nosso ministério. Então, por exemplo, eu não sei qual é o meu propósito. Seu propósito inicial é igual de todos: ensinar, pregar e curar através do Espírito Santo. Então, ensinando, pregando e curando toda sorte de doenças. Quando fala sorte de doenças, fala sobre todas as espécies de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Ou seja, não existe nenhuma doença que o Senhor Jesus não pode curar. Toda a enfermidade do corpo, da alma, que comete todas as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, vontades e transtornos mentais, e do espírito. No ministério terreno de Jesus foram realizados muitos feitos, mas cumprindo um só propósito: fazer a vontade do Pai. Esse é o mesmo ministério que nós temos. Se não fosse da vontade de Deus, Jesus não estaria ali fazendo tantos milagres. Jesus somente operava pela autorização ou poder de procuração. Ele só falava o que ouvia o Pai falar. Ele só fazia o que via o Pai fazer. Então, as ações de Jesus, curando todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, revelavam que é da vontade do Pai que você e eu sejamos curados de qualquer enfermidade que possa vir sobre o nosso corpo físico ou qualquer deformidade que aconteça também na nossa vida emotiva, emocional da nossa alma. Desculpa. E por que que eu friso muito isso? Porque eu sigo a Jesus há muito tempo, não tinha um encontro totalmente verdadeiro, mas eu tô na igreja desde 1998. E eu parece que tinha uma cegueira muito grande espiritual referente a essa questão da cura emotiva. Então, eu já falei em outros encontros, mas eu vou repetir porque tem pessoas que talvez ainda não estiveram, como a Aline, ainda vai ver a aula, que depois que a gente submete as nossas emoções a Cristo e realmente coloca no nosso coração que Ele quer nos curar de todo mal, não só de curas físicas, mas também das emoções,
Nós não aceitamos mais falar, por exemplo, como fui diagnosticado quando eu era mais nova, com autismo, com dislexia, com depressão. Então, a gente não aceita que nós temos isso. Nós colocamos isso à cruz mesmo. E eu sou muito enfática em falar isso porque foi uma dor que eu tive, foi uma dificuldade que eu tive. Deixa eu ver, tá aqui. Não. Em nossa alma temos mente, vontade e emoções. Em algum momento, o ser humano pode perder o controle sobre as próprias vontades, decisões e a alma adoecer. Os sentimentos, muitas vezes, revelam isso, demonstram o quanto uma alma pode estar enferma. Às vezes, as emoções adoecem, expressando pensamentos ruins. Em Romanos 12:2, diz o seguinte: Não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa mente é renovada pela palavra, pelo ouvir a palavra. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei realmente a ler a palavra de Deus, que isso começou a fazer sentido e renovar todo aquilo que eu tinha de crença, né, na mente. Quando estamos expostos à palavra de Deus em nossa mente, mudamos o conteúdo que está sendo recebido. Isso toca a nossa alma, que recebe cura por meio da palavra de Deus. Entendemos que a cura do Senhor está para o nosso corpo físico, mas também para a nossa alma. O evangelista Mateus nos mostra isso com tanta clareza no capítulo 8. Mateus 8, do 16 ao 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, ele expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, trazendo a palavra, com a palavra, meramente com a palavra. Então, quando a gente conhece a palavra e a gente encontra uma pessoa enferma, a gente não tem que ficar pensando, será que eu consigo? Não, a gente não consegue. A gente vai naquela pessoa, declara a palavra sobre ela, lança semente e deixa com que o Senhor faça o trabalho todo que a palavra vai fazer nela. Nós precisamos crer que nós temos isso como comissão dada por Jesus, levar a palavra, pregar o evangelho e curar as pessoas, e colocar a mão e decretar cura sobre a pessoa, sobre nós mesmos. Que a expressão do plano redenção, não, que expressão do plano redenção, que expressão da obra completa de Jesus, que Jesus realizou na cruz, redimindo a nossa vida e saúde. Jesus, como dito nos versículos, está em seu ministério terreno operando milagres, curas, prodígios, e meramente com a palavra expeliu os espíritos. E de forma plena, manifestando a vontade de Deus. Jesus curou todos os doentes daquela multidão. Todos os doentes daquela multidão. Ele não selecionou quem gostaria ou não de curar. Ele apenas expressou as suas ações e quando é a vontade do Pai. O quanto é a vontade do Pai curar todos os que estão doentes. Gênesis 2, 7. Está dizendo assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele não nos curou de forma torta, de forma doente, quebrada ou incompleta. Seu propósito manifesto na criação foi criar o homem em plenitude de vida. O homem fora criado em plena comunhão com Deus, consigo mesma, em relação com o próximo, companheira, e com autoridade para representar Deus sobre toda a criação. O homem fora criado para representar Deus sobre toda a criação. Não fomos feitos para quebrar, ficar doentes, ficar doente ou alguma parte do nosso ser não funcionar bem.
Esse não é o propósito inicial do Senhor na criação, então a gente precisa se atentar a isso. Pelo contrário, o ser humano foi feito para funcionar na plenitude da criação de Deus. E quando não está assim, funcionando na plenitude, a gente precisa buscar o que é que está acontecendo. Se tem portas abertas, se tem algo que nós estamos lançando no mundo das trevas, que o inimigo está com procuração nas mãos para cobrar, através de espíritos de doença. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte é a morte espiritual, é o desligamento do nosso espírito com o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus. Isso está dizendo em Romanos 6:23. O pecado veio com as suas consequências, e um dos prenúncios da morte se chama enfermidade. Pecado, consequências, enfermidades. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para levar sobre si os nossos pecados na obra da redenção, mas também levar as consequências do pecado. E um dos benefícios daquilo que ele fez na cruz é curar o nosso corpo físico, trazendo a restauração segundo o plano original de Deus. Por isso entendemos quando ele diz ao final do versículo 16 de Mateus 8, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Quando nós lançamos a palavra de cura sobre uma pessoa, e aí Jesus é que, né, faz toda a limpeza através da fé da pessoa e todas as questões que ela tem ali no mundo espiritual, e essa pessoa é curada, ou independente dela não for, se ela não for por alguma questão dela mesma, ela não crê naquilo, nós estamos cumprindo, lançando a palavra, nós estamos cumprindo aquilo que fora dito. Então imagina, que Deus não volta atrás da palavra dele. Nós precisamos colocar essa ênfase no poder da palavra. Aqui, quando eu falo na outra página também, eu queria refrisar que quando nós, né, não fomos feitos para ficar quebrados, doentes, então quando a gente fala que nós temos um problema, né, que nós, eu sou doente, minha mente é isso, eu parei de falar, eu sempre dava, por exemplo, uma desculpa ou tentava justificar o porquê que eu leio assim, trocando palavras. Eu falava, gente, desculpa, mas é porque eu tenho dislexia, e eu tenho. Então, quando eu falava assim, eu entendi, através dessa aula aqui, que eu estava falando que a mente de Cristo era essa. Então, eu estava colocando todos os defeitos que eu acho que eu tenho nessa mente que é curada, é sã. Eu não estava acreditando que dentro de mim poderia haver uma mente curada. E é isso que a gente faz. Eu ainda corrijo muitas vezes no meu dia, quando eu falo, gente, eu tenho. Não tenho. Isso aqui vai ser corrigido. Deixa eu ver, peraí. A cura vem pela fé porque Jesus pergunta ao cego, por exemplo, o que queres que eu te faça? Então, Má, quando. Você quer abrir o microfone, Má? Abre o microfone, isso, pergunta, fala aqui com a gente. Isso pode ser uma pergunta de mais pessoas também. Não, porque aí, por exemplo, no livro nessa parte a gente tá lendo e tá muito frisada a questão da cura, por exemplo, que Jesus ele levou sobre ele todas as nossas dores e nossos pecados. Talvez será que, por exemplo, toda e qualquer cura vem muito mais pela nós já fomos curados. Mas, por exemplo, algo que a gente tenha, Jesus espera a nossa fé para que aquilo se concretize, tipo, ele já lançou a cura. Mas será que é mais pela nossa fé, assim, tipo, porque ele pergunta para o cego, por exemplo, o que queres que eu te faça? E ele esperou do próprio cego ele externar o que ele queria que Jesus. Então, eu acredito que seja porque a cruz ela não é automática. Você está me ouvindo, Má? Porque a sua tela tá parada. Será que ela está aqui? Desculpa, Ju, Oi, caiu Má. aqui. Não, tudo bem. Você está Caiu. me ouvindo agora, bem? Tô. Uhum. Então, a Bíblia fala que nós devemos ir a Ele, né? Como, por exemplo, nós começamos lendo aqui, e eu coloquei como para vocês frisarem, né? Se
fomos a Ele, se cremos, né, se confessarmos, sempre tem uma condição, e geralmente essas condições vêm numa palavrinha muito pequena. Então, eu tenho aprendido ultimamente, com até a pastora Tânia Teresa, ela fala muito sobre a cruz não é automática. Porque se Jesus veio para salvar toda a humanidade. Então vamos lá. Toda a humanidade, 8 bilhões de pessoas, mas 8 bilhões de pessoas são salvas? Não. Por quê? Por que ele pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Porque ele acredita, né, ele quer que nós venhamos a ele. Então a cruz ela não é automática. Ele morreu na cruz, levou tudo, então pronto, nós não temos mais maldição, enfermidade, nós não temos nada. Então nós temos. Só que ele quer que nós chegamos sempre a ele, depositamos a ele na cruz. E às vezes, por exemplo, mesmo sendo cristão, passando um tanto tempo que a gente passa lendo a palavra, tudo, a gente adoece. Só que quando a gente adoece, nós temos que ir aos médicos, porque ele deixou médico, aos remédios, porque ele deixou remédio, mas à cruz. A gente tem que falar, Senhor, a tua palavra diz, a gente tem que ir pedir para o Senhor. Assim como as enfermidades também são as maldições, que muitas pessoas na igreja não acreditam que exista mais maldições hereditárias de famílias, dos ancestrais e tudo mais. Mas as maldições existem, isso é comprovado quando nós vemos padrões repetidos numa mesma família. E aí o que acontece? A cruz não é automática. Jesus fez para todos, mas é preciso que nós vamos a ele. Então tem muito a ver com essa que você falou, a fé. Agora, teve também a questão que no meio de todas aquelas pessoas que veio até Jesus, que eu acho que fala em Mateus 8,16, que nós acabamos de ler, que ele curou a todos ali. Neste momento, ele estava cumprindo aquilo que Deus estava falando, até mesmo para aquele que não tinha fé, começou a crer porque foi curado. Sim. Né? Não sei se eu consegui responder isso, que foi uma dúvida tua, Má, mas eu acredito que seja mais essa questão da cruz não ser automática. Nós precisamos ir e reivindicar aquilo que Jesus conquistou na cruz para a gente. É como se fosse, tipo assim, é como se fosse, sei lá, um presente. Eu tenho um presente lá no fim, por exemplo, como se fosse a minha cura, mas eu preciso buscar. Se eu não buscar, eu não vou ter aquilo. É como se eu tenho, mas se eu não buscar, eu não vou ter. Como se fosse isso, eu entendo. Ele bate para entrar. Você acha que. Claro que ele sabia que o cego queria ser curado, né? Queria enxergar. Mas ele pergunta para saber onde que está o desejo no coração da pessoa. Como que aquela. No início desse capítulo, nós falamos sobre isso, que antes de curar, levar a palavra de cura, nós precisamos entender onde que está o coração daquela pessoa. Né? Mas sim, Jesus também pode curar se a pessoa não tiver fé, mas é que para que ela creia também. E aí tem um outro propósito, né? Tá bom. Obrigada, Ju. Nada. Vocês podem me parar sempre, até fica mais interessante o encontro quando alguém pergunta. Vamos lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Onde é que eu parei, gente? Agora eu me cafofei aqui. Carregou as nossas dores. Deixa eu ver. Está anotando? Deixa eu ver. Alguém lembra? Eu acho que foi na parte de Romanos 6:23. E aí você terminou. Ele veio para levar sobre si os nossos pecados na obra da redenção. Na primeira estrofezinha mesmo. Eu vou continuar aqui. Então ele veio para si, mas também levar as consequências do pecado e curou todos os que estavam doentes, cumprisse fora dito em intermédio de si. Mateus 14:13. 14, 13 ao 14. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram às cidades e seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aqui também Jesus está dizendo que não precisou de saber se as pessoas estavam ali crendo ou não na cura, mas só o fato das pessoas estarem indo até ele, nas multidões, já fez com que as pessoas receberem, né, toda a cura. Não sabemos a época de Jesus quantas pessoas caracterizavam uma multidão. Se 100 pessoas, 500 ou 2.000.
Alguns historiadores dizem que Nazaré tinha 8.000 pessoas, mas não importa quantas eram. Jesus olhou para esse grupo e curou todos os enfermos que ali estavam. Não é algo de pequena intensidade, mas de muita intensidade. É da vontade de Deus que tenhamos saúde, a cura que vem da parte do Senhor. Quando leio curou os seus enfermos, dou graças a Deus junto a você dizendo, somos os próximos da fila. Amém. Em Hebreus 13:8 diz assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Cristo que curou os enfermos de uma multidão em Mateus, capítulo 14, é o mesmo Deus que nos está acompanhando, tocando em nosso corpo físico, a nossa alma ou de alguém a quem levaremos essa semente de cura. A palavra, né, sendo a semente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Se a Aline não está aqui. Não. Levando a semente, que é a palavra de Deus, de cura, para que essa pessoa possa receber hoje o poder de Deus que cura. Imagina, muitas pessoas começam a crer porque receberam alguma cura. Começam até a fortalecer a sua fé porque receberam alguma cura. Se Jesus, tanto porque não é pelo merecimento, né? Deus entregou seu filho para nos salvar, mesmo nós somos sendo todos pecadores. Então, não é porque a gente faz algo, porque a gente merece, porque a gente está ali lendo a Bíblia o dia inteiro, e não, é porque ele tem graça. E quando nós conhecemos essa graça e pedimos dessa graça, e não é por merecimento, mas é pela graça que ele tem, que é tremenda, nós podemos receber e testificar ainda mais a nossa fé. Se Jesus curou os enfermos daquela multidão, ele pode curar os enfermos de toda a humanidade. Basta que esta creia. Basta que entenda que ele é a expressão da vontade do Pai. Aqui também entra a questão da fé, né? Se tivermos fé do tamanho de uma semente de mostarda, ou seja, pequenininha que seja, que fala, não, eu realmente acho assim que sim, que Jesus pode curar. Pronto, ele pode já entrar e fazer alguma coisa dentro do teu coração, do teu corpo, da tua alma. Terceiro pilar, plano da redenção. E para colocar mais um firme fundamento sobre esse primeiro degrau, que é a vontade de Deus que tenhamos saúde, podemos ver nos versos do plano da redenção que Jesus não somente veio trazer para nós a salvação da nossa alma, mas ele também veio para trazer o resgate da cura física para o nosso corpo, para toda a nossa saúde. Imagina que... vai começar, meus cachorros. Imagina que nós temos uma herança na mão do Senhor. E se nós não sabemos a herança que nós temos, não podemos reivindicar aquilo que ele conquistou para nós na cruz. Então, quando nós não buscamos, por exemplo, que Jesus pode curar e não decretamos isso sobre a nossa saúde, que ele vai me curar, eu sei porque a palavra dele diz, e nós não acessamos essa herança, nós não recebemos. Como tem muitas pessoas e histórias no mesmo Brasil aí, nosso Brasil, de pessoas que são milionárias e nem sabem que tem herança herdada. É claro que nós precisamos saber da herança que nós temos para herdar ela, para reivindicar ela. Em Isaías 53, do 1 ao 5, diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por que foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca? Ele não tinha aparência nem formosura. Olhamos-nos nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Ele desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. Transgressões e iniquidades. Queria que vocês tomassem nota e depois, se vocês não souberem quais são essas palavras, o que são essas palavras, buscassem. Porque são duas palavras que nós também precisamos ter atenção na nossa vida. Sobre as transgressões, ou seja, tudo que nós vamos contra a palavra do Senhor, e as iniquidades, porque existe a Bíblia diz sobre a raiz de iniquidade. E aí eu vou deixar para que vocês façam um estudo de lição de casa. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós não seremos, nós fomos, já estamos. Então a gente precisa ir à cruz e reivindicar a nossa herança, que ele já conquistou na cruz. Não tem mais o que o Senhor possa fazer por nós, ele já fez tudo, só que a gente precisa acessar isso. Tudo que ele fez nós precisamos acessar. O texto de Isaías é o relato falado da cruz de Cristo. Não temos fotos daquela época, ainda não existia essa tecnologia. Nem temos quadros com retratos falados ou esculturas da época que relatam o ato. Mas temos o retrato falado, que Deus confiou ao profeta Isaías para profetizar por volta de 700 anos antes da vinda do Messias. Alguns dizem, ao lerem o verso 2, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Que Jesus era um judeu sem beleza natural, muito fora dos padrões de beleza dos dias de hoje. Porém, não é sobre beleza natural que o texto se apega. Pois ao olhar para a cruz, sobre o relato de Isaías, e ver Jesus pendurado no madeiro, sua aparência estava irreconhecível. Estava muito machucado, em partes até dilacerado. A beleza de um jovem de 33 anos estava escondida debaixo de feridas de sangue do pecado que ele levou em nosso lugar. Tal como olhar para alguém que sofre um acidente e fica irreconhecível. Ele levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades e as nossas dores. Olha lá, enfermidades e dores. Nem dor de cabeça a gente deve aceitar. A gente tem que colocar a mão sobre a nossa cabeça e profetizar e falar a palavra do Senhor. Porque é como assim, Jesus passou tudo isso e eu tinha muito na mente que era por causa da salvação. Na minha mente foi construída assim, que Jesus passou por tudo aquilo para que eu fosse salva, mas a palavra aqui também está nos dizendo que não é só para a salvação, mas é que possamos ter vida em abundância aqui na terra, saúde. É aqui na terra a vida abundante, não é no céu. O céu já vai ser tudo abundante, mas é aqui na terra. Então no verso 4 a palavra tomou, no hebraico é a palavra nasa, e significa levantar, carregar para longe, levar, remover para longe. Isso está no dicionário Strong. Esta é a mesma palavra que aparece no livro de Levítico e é aplicada para o bode expiatório, que leva os pecados do povo. Então, em Levítico 12, 16, 22 diz, o bode levará nasa consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Da mesma forma, Jesus levou os meus pecados e minhas enfermidades para longe, fora do arraial. Ele não levou as dele, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência da morte é para o pecador. Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu ao pecado em espécie alguma, nem na mente, nem em qualquer tipo de ação. Hebreus 13 diz o seguinte, ele levou as nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Por isso que depois que eu quero que vocês façam um estudo aí dentro, na casa de vocês sobre transgressão e iniquidade. A enfermidade é a penalidade física da iniquidade, desobediência. Então, a enfermidade é a penalidade física da iniquidade. Mas Cristo levou em seu corpo as nossas debilidades físicas causadas pelo pecado.
e que, portanto, os nossos corpos são liberados legalmente da enfermidade. Lembra que eu falei procuração, leis, legalmente? Então, heranças, reivindicar heranças, isso tudo está dentro das leis, né? Do mundo, que Deus criou tudo debaixo de leis. Então, quando nós temos legalidades, nosso corpo são liberados por legalidades dessa enfermidade, é porque nós devemos acessar essa herança. Nós devemos, como aquele cego, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Hoje ele pergunta para mim, para Maíra, para Irá, para Cris, somos nós, né? Sim. O que queres que eu te faça? Ele está perguntando. Não é à toa que a gente está lendo tudo isso. Em Hebreus 4,15 diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele estava na cruz como Cordeiro de Deus, operando sua obra, morte substitutiva ou morte vicária, que substitui, que faz o trabalho de outra pessoa, como chamamos na teologia, que é o estudo sobre Deus. Na cruz, ele estava levando as nossas iniquidades e transgressões. De novo essa palavrinha aqui, essas duas palavrinhas. E as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, nesse perfeito plano da redenção, essa expressão que Isaías conta com tanta clareza, ele estava ali, não por ele, mas por nós, levando os nossos pecados. E se ele levou os nossos pecados e as nossas transgressões, ele também levou as consequências desses pecados. É isso que o diabo quer que a gente acredite. Que porque, eu tô com essa doença aqui porque é consequência daquilo que eu fiz. Ok, se você não se alimentou bem, claro que tem uma consequência, mas nós podemos levar tudo à cruz, porque o diabo quer que nós acreditamos que nós estamos perdoados, mas estamos sofrendo as consequências do pecado. Estamos sofrendo as consequências do pecado, aceitando as nossas enfermidades para dentro de nós. Ele também levou as consequências desses pecados, que são as enfermidades e as dores. Enfermidades e dor, né? Não estamos falando de outras consequências aqui, que tem as consequências dos nossos atos, que a gente planta, a gente colhe. 1 Pedro 2,24 diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosses sarados. Pela lei da física, uma coisa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou está em um lugar ou em outro lugar. Se as enfermidades já foram levadas por Jesus na cruz do Calvário, então elas não podem estar em nós. É o que o diabo quer que a gente acredite. Se Jesus levou na cruz as nossas enfermidades, dores, então temos uma escolha: acreditar que a doença ainda é nossa ou acreditar na restauração. Se quiserem tomar notas, acreditar que a doença ainda é nossa ou acreditar na restauração dele em nossas vidas. A gente tem duas escolhas, uma escolha só para fazer dessas duas. Se não buscarmos como restaurador da nossa saúde, então continuaremos com as nossas doenças. Mas se entendermos que a obra substitutiva de Jesus foi completa, levando os nossos pecados e as consequências que estavam nos afligindo, então, cremos que o novo nascimento é a porta para recebermos todos os benefícios da redenção, todas as heranças que Jesus conquistou na cruz para a gente. Em muitos milagres que Jesus realizou em seu ministério terreno, os curados ouviam dele: a sua fé te salvou. Vejamos os exemplos. Marcos 5,34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Lucas 17,19 diz: e disse-lhe: levante e vai, a tua fé te salvou. A palavra salvou, nestes textos,
nos originais bíblicos é a palavra grega sozo, que é usada mais de 100 vezes no Novo Testamento. A tua fé te salvou. Tem aqui uma diferença, né? Curou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então é usada várias vezes no Novo Testamento. Seu significado é fazer bem, curar, restaurar a saúde, manter são e salvo, livre das penalidades do julgamento messiânico e livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico. Isso está no dicionário Strong. A Bíblia usa o termo sozo para descrever que uma pessoa recebeu uma bênção em 3 dimensões: saúde física, emocional e espiritual, completa. A ampla dimensão de sozo nos mostra que a cruz é a fonte da restauração plena em nossa vida. Como é lindo meditarmos sobre essas verdades do plano da redenção, entendendo qual é a vontade de Deus para nós. O remédio de Deus é diferente do remédio do homem. Este que, às vezes, tira os sintomas, mas não consegue tirar a doença. O remédio de Deus e o remédio do homem é diferente. Mas a Bíblia nos revela que ele não apenas tirou as nossas enfermidades, ele também tirou as nossas dores. O remédio de Deus tira as enfermidades e depois dá a solução sobre os sintomas no nosso corpo. Mateus 8, 16 ao 17 diz o seguinte: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Percebe que sempre tem uma questão de expelir espíritos. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Muitas vezes essas doenças que nos acometem no corpo, ela não vem sobre os nossos pecados. Ela vem sobre as iniquidades, essas raízes de iniquidades da nossa família. Porque Deus fala na sua palavra que ele visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, da 3ª à 4ª geração. Está em Êxodo. E depois ele fala que colocaria bênçãos até 1000 gerações daqueles que o servem. E aí, como a pergunta da Maíra diz, a Bíblia, a cruz, ela não é automática. Quando nós não damos vazão à nossa mente de entender que muitas vezes nós carregamos memórias genéticas, pecados, iniquidades estão sendo colocados sobre a nossa vida por uma promessa feita na própria palavra de Deus. Quando nós não aceitamos, que falando assim, não, mas depois que eu aceito Jesus, está tudo feito já. A cruz não é automática. Nós precisamos tomar atenção sobre os pecados dos nossos antepassados. E nós devemos pedir perdão por eles, não para que eles sejam salvos, porque ninguém salva ninguém, só Cristo salva, mas para que aqueles pecados não venham colocar-se sobre a nossa geração. Porque Deus fala que aquele que o ama, ele coloca 1000 gerações de bênção. Mas nós precisamos renunciar. Assim como nós precisamos aceitar que Cristo tem uma herança na cruz para que nós possamos acessar essa herança, nós também precisamos renunciar a uma herança que foi nos deixada. Imagina, se você é trabalhador, esforçado, construiu uma grande empresa com muito esforço, sempre debaixo da palavra de Deus e tudo aquilo, e os seus filhos estão tudo lá perdido no mundo. Só tem um que trabalha junto com você. Quando você morrer, a sua herança vai ser para todos. Não é só para aquele que está junto com você, é para aquele também perdido, que foi embora, que gastou tudo, como diz o filho pródigo. Agora, o contrário também. Se tem aquele pai que não herdou nada, que deixou muitas dívidas, quando ele morre, as dívidas ficam. A gente precisava ter mais atenção sobre isso para renunciar, para poder fazer as orações de renúncia, para não aceitar, para reconhecer que os nossos antepassados fizeram pecados de promiscuidade, derramamento de sangue. Tudo isso vai cometendo na nossa vida. É por isso que muitas vezes nós temos doenças que a gente não entende, mas Senhor, eu já pedi perdão, eu já fiz tudo que eu pude, mas eu não entendo por que isso continua em mim. Porque tem coisas que a gente precisa renunciar, que ainda se comete sobre a palavra de Deus na nossa vida. Isso eu estou aprendendo recentemente,
com essa pastora Tânia Tereza, que é juíza federal no Brasil, e ela assina muito sobre as heranças familiares. Eu indico que vocês consumam conteúdos dela, porque realmente é muito revelador. Tudo baseado na palavra, tudo que ela fala, ela dá versículos. E depois, se vocês quiserem, me peçam. Eu tenho, assim, um monte de vídeo dela, desse curso que eu fiz, que ela tem no YouTube, uma sequência, assim, de playlist que eu posso enviar para vocês. Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Ele não tinha levado as nossas dores e enfermidades, mas ele já curava, pois tinha autoridade por meio do que realizava na obra da cruz. Assim como a Bíblia afirma que ele é o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Adão e Eva vir, ele já tinha o Cordeiro. Vocês sabem que quando Adão e Eva peca e vai lá para o esconderijo deles lá e faz uma roupa para eles e vem depois para falar com Deus, e Deus fala, né, que vai preparar ali ele pega um animal, ele mata aquele animal, ele faz roupa da pele daquele animal para eles se vestirem, ou seja, um animal sem pecado, cobrindo o pecado deles com o sangue derramado. Isso já prefigura Jesus, desde o início da palavra. E eu não sabia, foi nessa aula aqui que eu entendi. Falei, nossa, quando ele fala que a semente, ele pisaria na cabeça da serpente, a serpente feriria o calcanhar. Ele já estava falando da mulher e do seu filho que viria pela mulher. É linda, a Bíblia ela se completa todo o tempo, é lindo. E o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação. Durante a velha aliança, havia a esperança de que o Messias viria. As pessoas tinham como um cartão de crédito em que alguém passaria essa fatura. Mas para nós não é mais uma promessa que virá. Jesus já veio há mais de 2000 anos e pagou toda a dívida em nosso lugar, cumprindo aquilo que está apontado pelos profetas, realizando toda a justiça que a lei dizia que deveríamos cumprir, mas não cumprimos. Ele cumpriu em nosso lugar. É um fato. Jesus não apenas pagou como nos deixou um crédito. O poder de Deus, a provisão do reino de Deus entre nós, os benefícios da obra da cruz. E tomamos posse desse crédito, dessa herança, quando cremos, acreditamos e nos conectamos com o que Jesus fez em nosso lugar por meio da fé. Então, como que eu vou ter fé se eu não ouço, se eu não sei o que ele fez para mim? Então, quanto mais eu sei o que Jesus fez para mim, quanto mais eu sei o quanto vale a herança que ele me deixou, mais a minha fé vai aumentando, mais a minha fé vai testificando, porque eu vou conhecendo aquele que eu estou criando intimidade, que é Jesus. Alguém pode dizer, mas Jesus só curou no seu ministério terreno. As operações de cura e outros milagres cessaram quando Jesus subiu, cumpriu sua missão na terra. A obra da cruz é atemporal, tanto no presente como no passado e futuro. O que ele fez na cruz está em vigor. Ele continua operando curas e maravilhas da mesma maneira. E nos comissionou para representá-lo, assim como ele representava Deus na terra. Hoje quem representa Jesus na terra somos nós. Os milagres e as curas de Jesus não são limitados em seu ministério terreno, num período curto de 3 anos. O que Isaías profetizou por volta de 700 anos antes de sua vinda, se cumpriu no ministério terreno de Cristo, no poder do Espírito Santo, curando os enfermos, expulsando demônios e ainda se cumpre baseado na redenção. Em 1 Pedro 2,24 diz o seguinte, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes sarados. Que possamos tomar posse disso. Se o que Jesus fez na cruz fosse apenas um cunho espiritual, quer dizer que ele levou os pecados para trazer uma salvação ao nosso espírito, que não podemos ver, então, talvez, ele não precisasse usar o seu corpo.
O que Jesus operou na cruz do Calvário toca não somente o nosso espírito, não somente a nossa alma, no sentido da salvação, por meio da morte espiritual, que ele experimentou em nosso lugar, mas toca também o nosso corpo físico, trazendo a cura do Senhor para nós. No céu, o plano de Jesus Cristo será completo. Não haverá, não haverá choro, sofrimento, doenças, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Entretanto, o reino de Deus não está no céu, ele está em nós, ou entre nós, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Antes, eles precisavam ir no Santo dos Santos para poder falar com Deus. Antes de Jesus vir, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para falar com Deus e passar a mensagem do povo. As pessoas não tinham acesso. Hoje nós temos os Santos dos Santos dentro de nós. Eu imagino lá no céu, esses dias o professor deu esse exemplo e eu achei assim maravilhoso. O professor meio doidinho até, coitado. Aí é muito legal o jeito dele falar. E ele falou assim: eu imagino que eu chego lá no céu, daqui a pouco se forma uma fila assim atrás de mim, e eu falo: olha, aquele lá é Moisés, olha aquele lá é Isaías, isso, aquilo. Quem é que eles estão esperando para ver? E o Senhor olha para ele e fala: você. E por que eu, Deus? Por que eu? Por quê? Porque eles tinham acesso de fora. E você tem Deus morando dentro de você. Então eles querem saber como que é ter eu morando dentro de você. Gente, isso é grandioso. A hora que eu vi assim, eu falei: caramba, e é verdade. A gente precisa acessar esse poder. Hoje o Santo dos Santos é dentro de nós. Até perdi onde eu estava. Ah, tá aqui. No céu, o plano em Jesus Cristo será completo. Está no céu, ele está dentro de nós por meio da pessoa de Cristo. Então, essa vida abundante que ele quer que nós tenhamos é aqui. Lá no céu a gente vai ter tudo com o corpo glorificado, não haverá dor, não haverá nada. Então, quando Deus fala que a gente tem que ser sarado, é a vontade de Deus que sejamos aqui na terra. Em Efésios 2:8 Meia hora, diz. Ju. Tá bem, obrigada. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, pela graça. Isso aqui também foi difícil de não entrar na minha cabeça e aceitar o perdão do Senhor por todas as coisas que eu fiz, por de onde Ele me tirou. E eu passei assim um ano pedindo perdão para Deus porque eu não entendia que não era por mim, porque eu merecia ou não, é porque Ele tem muita graça, não é por mim. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É de Deus, não é meu. Isso aqui foi muito difícil entrar na minha cabeça, gente, muito difícil, mas graças a Deus já está. A graça foi plenamente liberada pelo que Jesus fez na cruz. E a fé é a forma que tomamos posse do que ele fez por nós. Você e eu podemos crer não somente na salvação da nossa alma mediante a fé, mas também em toda a obra graciosa na cruz. Essa graça nos trouxe a cura para o nosso corpo e pela fé tomamos posse, porque a palavra de Deus nos garante que pelas feridas dele somos hoje sarados. O tempo de Deus é o tempo de hoje para a nossa vida. Salmo 103, do 1 ao 5 diz: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueça dos benefícios que Jesus fez na cruz. Minha alma, não se esqueça. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, quem dá a cova remide a tua vida e a coroa da graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, como a da águia. Só tem mais 2 páginas. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando glorificamos a Deus, reconhecemos por meio das ações de graça, louvores e adoração. Vivemos a realidade de saber que Ele é o autor da salvação, da cura divina,
do resgate da nossa alma e também da operação dos milagres, prodígios e de curas que nos tocam o nosso corpo físico. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Perdoa e sara. A expressão perdoar todos os nossos pecados aponta para duas verdades. A primeira é uma verdade quantitativa. O sangue de Jesus derramado na cruz tem o poder e autoridade para perdoar tantos quantos pecados forem necessários. Não há limites. Não importa quantas vezes o homem caia, porque 7 vezes cairá e o justo se levantará. Provérbios 24:16. A segunda forma qualitativa, ou seja, não importa o horror, o nome do pecado, porque o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os tipos de pecado. Há poder no sangue de Jesus para isso. Há poder no nome de Jesus. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, purificar é limpar, e a injustiça é a consequência do pecado. Mas olha a palavrinha, se confessarmos. Aqui, comete também aos pecados cometidos da nossa geração, como diz em Êxodo, que ele visitaria a iniquidade dos pais nos filhos. Confessarmos. E quando fala em confessar, não é só para Deus, é um para os outros, de um ao outro. Nós devemos confessar. Eu costumo falar que lá no meu consultório é como se fosse um confessionário, porque ali nós falamos tanta coisa, é confessado tanta coisa, que as pessoas saem dali de uma forma leve, por quê? Porque elas nunca falaram sobre aquilo que elas falam para mim. E aquilo, o Senhor coloca no mar do esquecimento, graças a Deus, porque muitas coisas eu não lembro, mas isso é uma questão de confessar uns aos outros. Isso liberta a gente do pecado. Não há esgotamento do poder de Deus para curar. Podemos ser acometidos por várias enfermidades ou enfermidades várias vezes. Ou uma enfermidade várias vezes. Há poder no sangue de Jesus, há benefício da obra da cruz liberada sobre nós, para que todas as vezes que precisarmos, possamos ser curados pelo poder de Deus por meio do derramamento do sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. O sangue de Jesus tem poder para perdoar e curar, quantas forem as enfermidades sobre a vida da pessoa, de uma forma quantitativa. Então, perdoar, aqui ele diz que ele perdoa quantas vezes for necessário. Se o coração realmente está arrependido e se confessarmos os nossos pecados, ele perdoa. E aqui também está dizendo que ele cura quantas vezes ele quiser, ele precisar. Quantas vezes a gente for aos pés dele e reivindicar que nós somos sarados pelas suas pisaduras, ele vai nos curar. A última página. E o sangue de Jesus tem poder e autoridade para perdoar quaisquer tipos de pecados cometidos e também curar todos os tipos de doenças e enfermidades de forma qualitativa. Não importa se uma gripe ou um câncer. Não importa se alguém teve apenas uma virose ou alguém que faleceu. É o propósito de Deus ressuscitá-lo. Creia que o nome do Senhor está acima do nome de todas as enfermidades que a medicina já descobriu e as que ainda não descobriu. O nome de Jesus prevalece sobre essas enfermidades. Quando fala aqui que não importa se alguém teve apenas uma virose ou alguém que já se faleceu, é propósito de Deus ressuscitá-lo, às vezes na família de vocês pode ter alguém que já entrou em coma e quase faleceu e reviveu. Eu tive essa experiência. Quando eu tinha 27 anos, sofri um acidente de moto, eu tenho certeza, eu creio dentro do meu coração que eu morri naquele dia. Eu morri. Mas o Senhor me deu uma nova chance, depois ainda mandou minha tia vir falar para mim que o Senhor estava me dando, estava me moendo agora para não quebrar lá na frente. Esses dias um cliente meu, também lá do Rio Grande do Sul, entrou no coma por causa de dengue no Brasil, começou a falhar, paralisar os órgãos, a falência dos órgãos, e Deus ressuscitou ele. Hoje ele está vivo para a honra e glória do Senhor, e ele fala que foi um milagre.
Foi um milagre a vida dele. E nós vemos isso todo o tempo, Deus ressuscitando pessoas. A gente precisa levar isso para a nossa vida, isso é fato. Jesus ressuscita até hoje, não é porque ele não está aqui, ele está em nós. Eu acho que mais que os médicos no hospital que veem pessoas ressuscitando, mais do que eles veem, eu acho que não existe. Por isso, podemos crer e levar essa mensagem de cura por meio da cruz a toda a humanidade. Pois todo aquele que crê pode receber não somente a salvação da alma, mas também a cura do corpo pela obra da cruz. As verdades que apoiam a nossa fé devem também ser usadas para defendê-la. Toda vez que nos levantarmos em fé, essa fé será desafiada. Dúvidas se levantarão. E quando isso acontecer, temos que defender a nossa fé, confessando essas verdades fundamentais. As dúvidas baterão em retirada e ficará mais fácil permanecer leal à nossa fé, que é a vontade de Deus curar a todos. Então, toda vez que vier uma dúvida, mas será mesmo que é a vontade de Deus? Bate em retirada, porque isso é seta de Satanás. Ele sempre vai tentar colocar dúvida em nosso coração, para que nós não possamos acessar as curas que tem na cruz de Jesus. Certa feita, ouvi o pastor Rafael Jesus dizendo, esse é o professor doidinho que eu falei para você, o pastor Rafael Jesus dizendo, se tivéssemos sido ensinados acerca da cura para o corpo tão positivamente como fomos ensinados quanto à salvação da alma, o povo creria tão depressa para receber a cura como faz para receber a salvação. E é verdade. Como eu disse, eu sempre fui ensinada que a cruz salva, a cruz salva, a cruz salva, a cruz salva. Só esse ano, nessa aula de Cristo, aquele que cura, que eu entendi que a cruz cura. Não era porque eu não sabia, mas sabe quando você sabe e não sabe? Parece que está assim, os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem aquilo que está sendo falado. Está sendo pregado nas igrejas, mas parece que tem uma cegueira espiritual na gente que a gente não vê. Não podemos renunciar a uma parte da nossa herança do Senhor. Ah, eu só quero essa, aquela ali eu vou renunciar. Não dá, a herança é completa, a gente tem que acessar. Só porque algumas têm barganhado com Deus ou distorcido a fé para a cura como fonte de lucro para os seus ministérios. Ai, aqui é forte. Não vamos comentar sobre isso, né? Mas todo ministério tem alguém que está ganhando lucro, vendendo aí um pedacinho do céu, vendendo lencinho ungido, um olhinho benzido, essas coisas. Outra coisa que eu aprendi também, nesse seminário que eu fui semana passada, retrasada, que o azeite, o óleo ungido, o óleo que vem para abençoar, nós devemos usar o óleo para ungir, abençoar. Quando for para expulsar algo, nós não devemos usar azeite, nós devemos usar suco de uva, porque é o sangue de Jesus que tem o poder de expulsar demônios, não é o azeite. E isso está na palavra de Deus. Eu achei muito interessante essa pastora que ensina também, e ela mostra na palavra. Então, abram os microfones. Deixa eu encerrar essa apresentação, sem desligar você. Vamos ver. Tá todo mundo aqui ainda. Depois, no próximo quarto encontro, nós vamos falar Deus, o galardoador. Galardoador. Tomara que eu não trave minha língua para falar essa palavra. Digam-me coisas. Conte-me coisas. Quem quer compartilhar o que o Senhor entregou aí para nós? Não me deixem aqui sozinho. Olha, apenas um amém. Amém. Todo mundo fica caladinho e fica pensando. Mas eu sei que o Senhor ministrou no coraçãozinho. Com certeza. Eu creio que logo, logo nós vamos ter testemunho aqui nesse grupo. Eu creio. Amém. Também creio. Eu acho que que foi mais falado hoje, que, que a gente viu, é que a gente precisa agir. Não é só esperar que Deus faça. A gente ficar sentadinho e esperar que Deus faça. A gente tem que buscar e correr atrás, né? Tem que se mover, tem que fazer algo para que Deus saiba que a gente busca por aquilo.
Uhum. E esse correr Ele atrás passou seria por... reivindicar, né, Cris? Tipo, Sim, sim, em sim. oração, achar onde os versículos falam, por exemplo, esse livro tá cheio de versículo que fala que Deus quer nos curar, e a gente falar pro Senhor, ó Senhor, o Senhor fala aqui na tua palavra, e eu quero isso. É direito meu, o Senhor já conquistou na cruz para mim. É tipo isso, reivindicar mesmo de Deus na palavra dele. Eu acredito que Deus ama quando a gente faz isso. Ele fala, é isso, eu vou dar pela minha palavra, eu vou cumprir minha palavra em você. E ele cumpre aquilo que foi profetizado, né? É desejo dele cumprir a palavra na nossa vida. Então, correr atrás é isso, a gente reivindicar em oração. É joelho em oração e falar, Senhor, a sua palavra diz, a gente pode não lembrar, se vocês são como eu preciso abrir e ler. Então, a sua palavra diz, e aí eu preciso ler. Porque, assim, eu tenho vago na minha memória as palavras, mas eu não lembro o versículo, eu não lembro essas coisas. Então, eu sempre tenho que ler. Eu também. Reivindicar, isso mesmo. E agora vai ter um monte de oração diferente aqui. E aí, Mar, conte-me coisas, Mar. O que que você tá comendo aí? Tá limpando a boquinha, tomando cafezinho? Já acabei de comer um pãozinho com ovo. Eita, coisa boa. E eu nem tomei É, café. não, eu entendi dessa forma também. Engraçado que ontem eu estava bem ouvindo uma pregação, falava bem sobre isso, que, tipo assim, as nossas promessas, elas já foram lançadas, né? Nós Uhum, temos ela. A gente só precisa mesmo buscar esse acesso. É, como uhum. você falou, reivindicar o que já é meu. Senhor, é E, meu isso daqui. é, Então, só que ele quer que a gente externe isso, né? Ele conhece o nosso coração, o nosso íntimo, como ninguém. Mas ele quer que a gente externe, ele quer esse derramar de tipo assim, olha, Senhor, eu tô aqui, eu não aguento mais. Eu quero essa cura aqui nessa situação. Eu quero, enfim, eu acho que é isso mesmo. É o uhum, reivindicar. uhum, Já é meu. Mas se eu não buscar, eu não vou ter. Tipo isso, uhum. sabe? Então fica essa palavra mais forte assim do nosso encontro de hoje, né? Reivindicar a nossa herança conquistada na Sim. cruz. A Ira quer falar, a Ira com nós? Não, o que me remeteu também foi a questão de, como o Cris falou, né? A gente agir. A oração é isso, como eu já ouvi uma frase que dizia que orar é orar e ação. Então, você tem que orar e agir, ou seja, a ação que a gente tem que fazer é reivindicar, né? É buscar dentro daquilo que Deus tem na palavra, como você acabou de Uhum, falar, e reivindicar de fato aquilo que ele já fez, o que ele está fazendo, e está lá escrito, você, Senhor está lá, então vá lá e reivindique e faça valer aquilo que ele mesmo já propôs, que já falou para nós, né? É uhum. a questão do conhecimento, né? Conhecer e você, a Sim, partir do momento que você tem conhecimento, você vai. uhum. É a nossa ação, né? Tipo, renovar a nossa mente com a palavra. É a nossa ação, é tomar frente, é ler o que a palavra diz sobre nós e não aceitar o que vem de seta, de Satanás Sim, para nossa cabeça. Não, você não consegue, não, você tem problema, ó, você não consegue ler. Eu tava todo o tempo, exatamente. não faça. Como é que você vai ler na frente das pessoas se você não consegue ler? Eu, quando Pois leio é. sozinha, é uma beleza. Às vezes eu atropelo as letras, escrevo errado, mas quando eu leio na frente dos outros, eu gaguejo, eu como as palavras. E aí o Satanás fica falando, não, você vai fazer feio, não sei o quê, depois Isso, a gente tem isso. que renovar nossa mente. Não, o Senhor falou que a minha mente vai ser curada. E eu acredito, até no encontro passado eu falei que eu acredito que Deus está curando, está me curando através desse clube que eu estou fazendo aqui. Porque eu estou exercitando, estou Uhum. colocando em prática. Não, ele falou que não tem esse problema, eu tenho que ser curada nisso, porque ele. Então, o reivindicar além da oração, colocar em prática, como uma crise já falou, é a gente renovar nossa mente com a palavra, saber o que Deus falou sobre nós e lidar com essas partes em mim, que isso aí que está vindo na minha cabeça é seta inflamada, sai longe daqui, né? É isso aí, repreender em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem quer orar para nós? Olha alguém hoje, né? Acabou. Quem ora? Todo mundo fica caladinho. Ora para nós, Maíra. Líder de célula aí, vai, Como que eu vou Maíra, orar tá na vendo? cafeteria? O povo vai falar, ah, tô louca. Olha, eles não estão entendendo o português que você está Não, falando. a Cris vai orar. A Cris tá com cara de que Eu, quer orar. Vai, até eu Cris. sozinha, eu oro caladinha. A próxima eu oro. Calma Tá, então lá. vai, Eu Ira, vou, eu ore vou para nós. pagar. Todas nós aqui estamos precisando trabalhar a Meu mesma coisa, irmão. Deus. A É, mesma coisa, é. literalmente.
Eu sei que Jesus, Deus não une A gente pessoas vai perdoar porque ela está no público ali, no talvez fique café. um pouco mais difícil, né? Eu e a Ira, nós precisamos conversar, Gira, desse ponto. Olha, olha, gira, gira, olha, vamos colocar em prática isso. Vamos lá. orar e ação, né? Isso. Jesus, Vamos lá. Senhor, Pai, o Senhor sabe das minhas limitações, das nossas limitações, mas eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em tua presença, Amém. aprendendo e absorvendo, Pai, de ti. E agradeço pela vida das meninas que estão aqui, Senhor, pelos estímulos, pelas ajudas. Sei que todas nós temos nossas limitações, mas o Senhor vai trabalhar, o Senhor trabalha, o Senhor está trabalhando em cima disso. Eu creio, Senhor, que a nossa mente vai ser renovada, vai ser curada, Amém. a nossa, ao nosso falar, essa dificuldade de se comunicar, Senhor, que o Senhor vai nos curar em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Te agradeço por nossas vidas, pela nossa família, pelos nossos amigos, Senhor, pela comunhão que o Senhor nos proporciona, Senhor, em estar em tua presença, Pai. Que o Senhor possa nos melhorar a cada dia e nos curar, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus vai curando na prática. Coisa boa. Olha Vocês que conhecem oração aquele. linda. Tá só É, escondendo, tá só escondendo. tá vendo? É fazendo mesmo, é fazendo. Vocês já ouviram aquela música assim, que Deus, enquanto a Irá tava orando, Deus estava me dando esse louvor. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu vou mandar no grupo para a gente ouvir, porque essa música vai curar alguma coisa em nós hoje. Em nome de Amém. Jesus. Esse Amém. louvor, não é música, é louvor. É. Gente, obrigada pela presença de vocês. Nos vemos na próxima semana para continuar aí esse capítulo 4. Eu acho que é a próxima semana, assim, né? Deixa eu ver aqui. Não, tá. A data, hoje é dia 27, dia 4. Dia 4 e depois no dia 11, para encerrarmos aí esse livro. E depois nós vamos começar aquele ali, ó. De dentro para fora. Lindo esse livro. A gente vai precisar de uns 2 meses para ler ele, porque ele é um pouquinho mais Nossa, grossinho. Deus. É porque às vezes não dá para fazer toda semana, né? Toda semana. Se a gente conseguir Sim, toda semana, sim. acho que dá. Mas E senão a às vezes, gente se ler passa um muitos pouquinho. capítulos também, muitas páginas, fica um pouco cansativo, né? Fica, Tipo, no fica. mesmo Então, dia, na mesma reunião. que a gente É. leve aí 5 ou 6 encontros, vamos dizer assim, que fica melhor para falar do que 2 meses, né? 5 ou 6 encontros, eu acho que fica Tá bem ótimo. legal para a gente absorver. Vou Sim. mandar a gravação para vocês no grupo, vou mandar o PDF também e esse louvor para a gente poder ouvir em comunhão, a hora que vocês puderem, tá? E eu creio que Deus vai curar alguma coisa em nós nesse sentido. Mas peça, que queres que eu te faça? Amém. Beijo, fiquem com Deus, um ótimo Amém. dia, um Beijo. ótimo final de Obrigada, semana. meninas. Foi muito bom. Muito Beijo, obrigada, meninas, por terem Beijo. estado aí nesse tchauzinho, momento. Glória a Deus. amém, Amém. tchauzinho, Obrigada. Com Tchau. Deus. amém, Tchau, tchau, Cris. tchau. A Cris já paralisou. Ih, travou. Beijo, Ju. Beijo.